queridos, meu nome é Heraldo Gabri, eu sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro, e esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Estamos fazendo um estudo, um breve comentário sobre o livro de Apocalipse. Nós estamos hoje terminando uma análise sobre o milênio, ou seja, os 1000 anos de governo de Jesus na Terra, para depois começarmos no capítulo de número 21, onde nós teremos o novo céu e a nova Terra. Antes de começar a gravar o vídeo propriamente dito, eu preciso pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, faça a sua inscrição por gentileza, nos ajuda muito. Assista o vídeo, caso goste, recomende esse vídeo, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe com as pessoas, acione o sininho para receber os vídeos das segundas, quartas e sextas-feiras. Bem, queridos, nós estamos comentando alguma coisa sobre o milênio. Na sexta-feira falamos sobre Jerusalém no milênio, tá? E hoje nós vamos continuar falando sobre o milênio para arrematar algumas coisas, tá? O milênio será uma época de manifestação da glória de Deus, de manifestação da glória da igreja, da glória do templo milenial e da glória da Jerusalém celeste. Ao cair em pecado, o homem perdeu essa glória divina. Conforme Romanos 3,23, em Jesus Cristo, porém, essa glória começou a ser-lhe restaurada, conforme Lucas 2, versos 9, 10, 11 e 12. Mas vamos rapidamente aqui em Romanos, nós não podemos deixar para trás, Romanos 3, 23. Aos Romanos, capítulo 3, versículo de número 23. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Vou falar do 21 ao 23. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. E o 23 propriamente dito, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meus queridos, com o nascimento de Jesus, com o ministério de Jesus, cumprindo as profecias, foi dado assim um pequeno ensaio do que seria o homem com a sua glória novamente, com a glória de Deus novamente. Eu não vou falar por você nem por outros, eu vou falar por mim. Enquanto eu estava fazendo a vontade da minha carne, a vontade do mundo na minha vida, eu não podia contemplar a glória de Deus ao meu redor. Como seria isso, pastor? Para pensar o seguinte: se você é casado, ou se você conhece, claro que conhece alguém casado, que tem uma criança em casa, um recém-nascido. Você olha para aquele berço e você vê aquela criança, você não consegue ver outra coisa ali a não ser a manifestação da glória de Deus. Aquela criança é inocente, não tem pecado, não há justiça para ela, a justiça para ela é a vida eterna. Por quê? Porque ela é pura. E o homem, antes de pecar no Éden, ele foi criado assim, puro. Mas todos pecaram e fomos destituídos da glória de Deus. Mas vamos mais à frente um pouquinho. Lucas 2, 9 a 14, vamos ver se a gente consegue rapidamente. Lucas 2, do 9 ao 14, olha o que nos fala a palavra de Deus. Vou ler do 8 ao 14. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho, ou seja, pastores de ovelhas
estavam ali no campo, guardando as suas ovelhas. Elas estavam pastando e eles as estavam guardando por causa de lobos, de outros animais, de qualquer outra coisa. Mas eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com todos os homens. Então, queridos, a gente vê em Romanos a perda da glória de Deus, e a gente vê lá em Lucas, ela começou a ser restaurada com o nascimento de Jesus. E ela vai ser 100% restaurada por ocasião do governo milenial. Tá? O pecado estará sobre a terra e as inclinações humanas serão a mesma de hoje. Tá? Não vão pensar que só por causa do governo milenial o pecado não estará na terra. Com certeza estará na terra. Mas vamos pensar da seguinte forma também. Se eu estou prestes a pecar, penso em Deus e clamo pela sua misericórdia, ainda que o Senhor esteja no céu, eu refreio o meu desejo de pecar, porque o efeito do pecado, o efeito de me fazer pecado, a vontade de pecar, ela é diminuída, ela não é extirpada, ela é diminuída, porque eu clamo a Deus pela sua presença. Agora vamos imaginar Jesus aqui na terra. Eu estou no Brasil hoje, mas suponhamos que ele esteja ali em Jerusalém, porque a gente, depois que a gente vê os aviões passando para lá e para cá, a gente vê que as distâncias não existem. Ainda mais quando a coisa é espiritual. Imagine Jesus assentado em seu trono em Jerusalém, governando a terra, pessoalmente. Você acha que o pecado não vai ser restringido? Ele vai continuar existindo. Porque o governo milenial, embora seja um governo perfeito, o ser humano que está no governo milenial ainda é um ser humano pecador. Porém, a presença de Jesus, a presença corpórea de Jesus governando toda a terra, ela fará restrição ferrenha ao pecado. O pecado estará sobre toda a terra. As inclinações humanas serão as mesmas de hoje. O mesmo desejo que nós temos de pecar hoje, o ser humano que vive no milênio vai ter o mesmo desejo. Só que com a presença de Jesus e a prisão de Satanás, não haverá obstáculos espirituais para seguir a esse Satanás. Não tem esse negócio. Já não haverá tolerância para a impiedade, a incredulidade e a rebelião contra Deus. No milênio, o mundo conhecerá a paz e a justiça entre as nações, pois estará reinando o príncipe da paz. Haverá restauração e renovação na terra e nos céus. É interessante que quando o Senhor Jesus, ele pronunciou as seguintes palavras: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Por quê? Porque imagine o que é paz no mundo, na sua concepção. Na minha concepção, paz no mundo é o intervalo entre duas guerras. Por exemplo, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. Quando cessou a Primeira Guerra Mundial, o mundo entrou em paz. Embora conflitos daqui, conflitos dali, conflitos localizados, mas o mundo entrou em paz. De repente, é começada a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela perdurou, se não me falha a memória, por 6 anos, 39 a 45. Em 45, a Segunda Guerra Mundial parou, acabou, cessou fogo. O mundo entrou em paz. Mas até quando essa paz vai durar? Até quando haverá paz na terra?
Agora, quando você recebe a Jesus, ainda que o mundo todo à sua volta esteja em guerra, você está em paz. Não que você esteja em paz, talvez você esteja até empunhando uma arma e participando de uma guerra, mas você está em paz consigo e com Deus. E isso vai ser notório no milênio. O mundo conhecerá a verdadeira paz, porque o príncipe da paz, aquele que nos deixou a paz, ele vai reinar e vai estar na terra. Interessante, queridos, que um rio fluirá do templo milenial e a vida humana será prolongada como no princípio da história e conforme idealizado pelo Criador. A fertilidade do solo será incomparável, uma vez que os desertos desaparecerão, exceto em caso de juízo divino, e haverá abundância de água. A fartura será para todos, já não haverá mais maldição sobre o reino vegetal. Meus queridos, vamos colocar da seguinte forma: na sua opinião, você acha que Deus criaria algo imperfeito? Eu estou perguntando a você, para você raciocinar comigo. O Jardim do Éden, quando foi plantado por Deus na terra, na confluência dos rios Tigre e Eufrates, era algo perfeito. A perfeição de Deus estava ali. Tão perfeito que o homem era inocente demais devido à perfeição. Só que o inimigo das almas, ele entrou em cena e fez com que o homem pecasse. E com o pecado entrou a morte. E a Bíblia diz que na entrada do pecado no mundo, a terra passou a produzir espinhos, abrolhos. A natureza até hoje, ela geme, ela sofre por causa do pecado da humanidade. Eu costumo dar esse exemplo e vou dar sempre esse exemplo porque eu acho ele muito bonito. Você poderia chegar em uma roseira, passar a mão no caule dela de baixo a cima até chegar na rosa. E você não sofreria dano na sua mão, porque ela não produzia espinho. A Bíblia me garante que a terra passou a produzir espinhos. O gênero humano será fecundo. Abortos, essas coisas não haverá. Só haverá qualquer coisa errada com aquela população que não quiser ser submissa ao rei Jesus. Eu vou dar um exemplo, talvez um pouco grosseiro, mas um exemplo clássico. Suponhamos que em um determinado ano o Brasil resolva não obedecer ao governo de Cristo na terra. Os governantes do Brasil resolvem, não, vamos viver a nossa vida, o governo do Brasil vai pagar o preço por isso. Os brasileiros pagarão o preço por isso. Por quê? Porque todos terão que ser submetidos ao governo de Jesus Cristo. Tá? O gênero humano será fecundo, a população da terra que sofrera grandes baixas durante a grande tribulação, ela será restaurada. Restaurada. A prosperidade estará ao alcance de todos. A ferocidade no reino animal deixará de existir. Por quê? Porque toda a natureza foi afetada pelo pecado. O pecado corrói, o pecado adultera, o pecado destrói. A entrada do pecado no mundo, que trouxe toda a sorte de desarmonia, afetou todas as esferas da vida, tá? Sob o reinado do príncipe da paz, tudo será transformado. Com o milênio, o plano redentor de Deus para o homem chegará ao seu fim. E, queridos, guarde o que eu vou te falar agora e medita nessa palavra. O governo milenial será uma preparação para o governo eterno, para o estado eterno de vida. Será uma preparação. Haverá pecado? Haverá pessoas pecando? Com certeza. Haverá, por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele vai estar trancado por 1000 anos. Mas, por exemplo, ele foi trancado hoje. Daqui a 30 anos, eu que estava com 10 anos quando ele foi trancafiado, daqui a 30 anos eu estou com 40. Você acha que
na minha cabeça não vai ter alguma coisa ainda daquele ensinamento, daquelas coisas ruins, isso vai acontecer. E mesmo daqui a 300 anos no governo milenial vai ter pessoas que vão preferir ser rebeldes. Por quê? Porque nós somos herdeiros de um pecado. Hoje nós vivemos uma vida balizada pela palavra de Deus, e por causa disso, e por causa do Espírito Santo, por causa da palavra, dos evangelhos, por causa da igreja, por causa das orações, a gente consegue um certo domínio, porque o Espírito Santo atua em nossas vidas. Mas a gente deixa um pouquinho o Espírito Santo de lado e na mesma hora a gente começa a cometer desatinos. A gente vê a história de Davi. Davi era um homem consagradíssimo, um homem que Samuel derramou um chifre de azeite sobre ele para que ele recebesse o Espírito Santo, e mesmo assim chegou um momento em que Davi preferiu mandar colocar o Urias na frente de batalha para que ele fosse flechado ou recebesse uma lança no peito para que ele morresse. Para quê? Para que a mulher que ele desejou ficasse viúva e ele pudesse desposá-la. Mesmo Davi, um homem cheio do Espírito Santo. Então, meus queridos, nós precisamos velar pela palavra de Deus em nossas vidas. Precisamos deixar que a palavra de Deus faça morada em nosso coração, para que o Espírito de Deus possa continuar habitando em nós. Nós precisamos disso. A entrada do pecado, que trouxe toda a sorte de desarmonia, afetou tudo. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Mas lá no verso em Lucas, no capítulo de número 11, no verso de número 9, Lucas 2, 9, 14, a gente vê que a restauração começou. Começou quando? Quando o nosso querido Jesus Cristo nasceu, pregou a palavra, morreu e ressuscitou para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Então nós temos a garantia de que isso tudo vai acontecer. E ainda segundo Isaías, lá em capítulo 11 de Isaías, versículo de número 9, olha o que diz aqui interessante: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amados, a palavra de Deus será plenamente conhecida, plenamente difundida, tá? O conhecimento divino não se dará pelo estudo. Hoje você, para conhecer a palavra de Deus, você tem que fazer um curso teológico, você tem que buscar, você tem que orar, você tem que se consagrar, você tem que buscar a intervenção de Deus nos livros, na Bíblia. Só que nessa época do governo milenial, o conhecimento da palavra de Deus virá pela própria intuição do homem. Por quê? Satanás será preso. E o conhecimento será algo muito intuitivo. O movimento missionário empreendido pelos judeus nesse período será de grande expressão, e a pregação das boas novas fará franca prioridade, levando multidões à salvação. Quantas pessoas não nascerão e não morrerão no milênio? Durante o milênio, segundo Isaías, o pecado estará sobre a terra, mas os homens terão a proteção e a mensagem de Deus pessoalmente. Essa lição que nós estamos tendo hoje, que nós estamos esse vídeo, ela fala sobre a posição da igreja. A igreja será glorificada, os israelitas serão glorificados, todos serão glorificados, porque a presença de Jesus corpórea na terra fará tudo isso acontecer, tá? Semana que vem, quarta-feira agora, nós vamos dar ênfase aqui ao capítulo 20, para terminar. Nós vamos falar sobre os versos 7 até o 14, tá? Nós precisamos correr um pouco mais, porque é muita coisa sobre o milênio. Ou, de repente, se o Espírito Santo nos levar a continuar com o milênio, nós poderemos falar sobre a paz e a justiça que prevalecerão durante o milênio.
Queridos, em breve uma igreja será retirada dessa terra. Em breve um povo assumirá o céu de glória. Um povo lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Mas esse povo tem o nome escrito no livro da vida. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?